Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar um pouco, trazer alguns pontos que eu anotei aqui sobre o segundo capítulo do livro Filhos da Sociedade. Eu já li esse livro todo e aí agora volto, né? Eu volto numa releitura. Quando a gente faz uma releitura, eu gosto muito de fazer isso, parece que coisas importantes começam a saltar aos olhos. E eu demoro muito às vezes para ler um livro e volto sempre às vezes nos livros por conta disso. Esse capítulo ele foi escrito pela Thais Pisserni, uma psicóloga clínica com experiência em atendimento de adolescentes, adultos e idosos. Filhos da Sociedade ele foi escrito a muitas mãos para que possa nos auxiliar, nós pais, profissionais, professores, sociedade, a lidar com as crianças, com os adolescentes, para lidar com nós mesmos no cuidado e na criação dessa sociedade, desses filhos da sociedade. E a Thaís foi muito feliz no capítulo que ela escreveu, trouxe coisas muito importantes. Eu fiz peguei alguns pedacinhos aqui, mas eu recomendo que vocês adquiram o livro. Pode mandar mensagem eu atendo vocês nesse sentido. Recomendo que vocês comprem e leiam e releiam esse livro. Esse capítulo ele fala sobre a formação do indivíduo, a formação da individualidade, como é feito a construção do eu, né? Que é um ser biopsicossocial, que a gente sabe que esse ser ele vem já com a questão biológica, mas o seu psíquico, o social já é dado muitas das vezes, já vem pronto, já está pronto, mas o seu psicológico ele é construído também. Então ele é um ser biopsicossocial forjado a partir de uma interação com o mundo, de uma exploração com o mundo. Então assim vai acontecendo a construção desse eu. E esse ser, quando ele chega, ele já encontra uma realidade já estabelecida. Quando o bebê chega, ele já tem uma cultura, uma realidade já objetiva ali, sabe? É as estruturas sociais que já existem. O trabalho, as leis, a família. Então, quando ele chega, já está tudo mais ou menos pronto, né? Só que ele, quando ele chega, ele muda um pouco esse lugar. Ele reage ao mundo, o mundo reage a ele e ele pode manter, né, estabelecido como está, mas ele pode modificar, ele pode remodelar esse mundo, esse espaço onde ele se encontra, e com isso ele vai formando também uma realidade de si mesmo, uma realidade individual, uma realidade subjetiva. Aí começa a construção desse eu, dessa identidade, desse novo ser que chega. Então é como se houvesse um diálogo, uma dialética, né, entre esse indivíduo e essa sociedade a qual ele se inseriu, a qual ele chegou. E pensando que nós só podemos nos constituir, esse bebê, essa criança, esse novo ser, só se constitui a partir da relação com o outro. É preciso esse relacionar-se com o outro para que eu possa me formar como um ser único também. E não é como um espelho que eu vou só me espelhar no outro, não. Eu vou me separar também. Não é só o reflexo do mundo e da interação. É preciso uma separação psíquica que a gente fala entre o eu e o outro. É um movimento de separação e diferenciação que vai dar origem a esse novo ser. E isso acontece, não é assim, do dia para a noite. Isso é gradual, isso é progressivo, isso acontece desde a primeira relação com o mundo, que o bebê tem com o mundo. Ele começa a ter um sentimento de existência em si. A criança tem uma tendência, o ser humano, ele tem uma tendência ao amadurecimento e ao desenvolvimento dessa unidade psíquica mesmo, sabe? Dessa construção desse eu. E o ambiente, ele é responsável, sim, é responsável pela sobrevivência física da criança, pelos cuidados, mas ele também é responsável
pela sobrevivência psíquica da criança. A gente diz que um espaço, um ambiente suficientemente bom, ele garante alicerces. O bebê possui necessidades, sim, e ele precisa se comunicar com o ambiente e o ambiente responde. É necessário essa abertura para que a criança se comunique, para que ele se comunique com o ambiente e o ambiente responde. E quando essas necessidades atendidas ocorrem sem faltas, mas também sem excessos, o bebê ele inaugura esse eu, essa construção, ele começa a entender quem ele é. Então, quando ele nasce, ele não separa, ele não sabe que ele é um ser separado. É como se ele fosse o mundo todo e ele fosse um mágico, sabe? Ele pede e acontece. Ele cria, é como num passe de mágica. Ele chora mamadeira, ele sabe. Só que é como que é, quando ele começa a inaugurar essa unidade psíquica, começa a entender o que começa a acontecer. O mundo falha, não é? O mundo falha, nós não conseguimos, não é? Não é num passe de mágica que a coisa acontece. Então, quando acontece as falhas, o bebê que se achava onipotente, eu penso acontece, eu choro acontece, ele começa a perceber que isso não é verdade, ele começa a ter doses de frustração. O mundo, ele não controla, né? Só que essas doses pequenas e gradativas de frustração vai ajudando para que ele possa imprimir nele, para que a gente possa imprimir nele a concepção de duas realidades. Uma realidade de si mesmo, sim, eu existo, por isso que eu estou tendo essa necessidade, e a necessidade e a realidade do mundo, do outro, que ele não controla. E isso precisa acontecer de uma forma proporcional para que a capacidade do bebê suportar, não é? Então, assim, a gente vai se adaptando a ele e não impondo a ele o nosso ritmo. Não é assim, o bebê pensou em chorar, a mamãe já tá com a mamadeira, né? O bebê pensou, ah, não, ele quer virar e já viro. A gente precisa ter essa relação com o bebê para entender o que está acontecendo, sabe? Deixa ele ir, você vai se adaptando a ele, não se impondo o tempo inteiro a esse bebê. E quando isso acontece, essas doses frustrantes, o bebê é inaugurado a capacidade do ambiente em facilitar os processos de amadurecimento desse bebê. Então ele começa a ter uma capacidade de se relacionar com esse mundo. Ele começa a acontecer a criação de bases seguras para se tornar mais independente desse ambiente, se tornar esse novo ser com características dele mesmo também. É uma capacidade. Deixa eu ver aqui que eu anotei um pouco mais. É uma capacidade de estar só na presença do outro e perceber a si mesmo. Isso vai sendo construído em doses pequenas, mas de relação, de percepção de um e do outro, do mundo e da criança. Assim como o adolescente. O adolescente também a gente precisa respeitar esse espaço que vai se construindo ali de individualização, para que ele possa também se perceber como um ser iniciando no mundo adulto. Aí, voltando à criança, é como se fosse um intercâmbio entre essa realidade externa, esse mundo já dado, e essa realidade interna. E essa criança, ela vai adquirindo capacidade de lidar, sim, com as complexidades do mundo. Ela vai aumentando a interação com os outros. Ela vai ampliando o círculo social, sabe? Vai se abrindo possibilidades para essa criança. E ela vai tendo uma existência pessoal e satisfatória na relação com esse mundo, e adquirindo independência, né? Porque a gente percebe hoje, tanto na clínica quanto na relação com as pessoas, o quanto existem indivíduos
em sofrimento mesmo, sabe? Porque não adquiriram consciência de si mesmo, vivem numa dependência ou numa codependência e vivem muitas vezes num vazio e precisam de ajuda, sabe? E é tão bom quando esses indivíduos, quando essas pessoas vão buscar ajuda e se encontram, né? Então, eu queria trazer esse pedacinho esse pequeno catado aqui que eu fiz aqui dessa leitura, mas eu recomendo que vocês adquiram um livro e façam uma leitura mais extensa, mais apropriada, sabe? Tirando